No perfil empresarial de hoje, no nosso bloco de entrevista, estamos contando com a presença de um grande parceiro do perfil empresarial de longa data, Jorge Rosa, diretor da empresa MP3 Brasil, agência de propaganda. Tudo bem, Jorge? Tudo ótimo. Eu já fazia um tempo que eu não tinha o prazer de ter um amigo aqui no nosso programa, e você realmente, das vezes que teve a oportunidade de estar aqui conosco, sempre deixou informação muito precisa, e principalmente você, empresário, que está aí precisando dar uma mexida com relação ao seu marketing, ou mesmo algum entendimento a mais com relação à propaganda. Vamos conversar vários assuntos aqui com o Jorge hoje. Jorge, o nosso estado Tocantins, não adianta a gente ficar com demagogia e cantar aqui soluções onde apenas as grandes empresas têm condição de operar. Eu estou falando de verba alta, verba para que você possa fazer, por exemplo, a sua questão de comunicação e outros aplicativos que você pode usar internamente na sua empresa. Dados do Sebrae, que está sendo aqui no nosso programa, nós somos compostos no estado Tocantins de 99% de micro e pequenas empresas. Ou seja, 1%, nós temos aí algumas médias e raríssimas grandes empresas. Então, Jorge, eu peço que o nosso foco fique todo realmente aí para o nosso pequeno empresário. Correto. E nesse sentido, o pequeno empresário, Jorge, como é que ele pode fazer, com pouca verba, para ele realmente ter uma melhor visibilidade da sua empresa para com o mercado? A gente começa falando para começar, para poder ter essa visibilidade, ele tem que ter um plano de marketing. E esse plano de marketing junto com uma boa estratégia de comunicação. Falando isso até o empresário, nossa, já vem aquela história do marketing, de comunicação, parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é, e a gente tem como mostrar para vocês que fazendo um bom plano de marketing, trabalhando com uma estratégia de comunicação, você consegue atingir os objetivos da sua empresa e você consegue obter resultados. Isso é de uma forma bem simples que o comerciante, o pequeno empresário, ele tem que começar a olhar para dentro da empresa dele, conhecendo o seu produto, conhecendo o seu serviço, se isso realmente está antenado, se isso realmente está de acordo com o que o público dele, o público-alvo dele, os seus clientes querem. Então, a partir daí, você começa a trabalhar. Mas tudo tem que ter um planejamento. É simples, como a gente planeja uma viagem quando a gente vai viajar, fazer o planejamento de uma empresa, a gente consegue fazer isso também. Basta eu traçar o que eu quero dentro de um ano, né? Como que eu vou trabalhar a minha empresa dentro desse ano, né? Então, eu começo a trabalhar em cima de metas, desses objetivos, o que eu vou alcançar com esse planejamento. Aí, no final do ano, eu faço um balanço, realmente, se eu consegui atingir aquilo, o que faltou para me conseguir, e se eu conseguir, foi através do quê? Então, isso aí a gente consegue. Já você tocou num ponto, eu acho bem legal, quando você falou a seguinte frase: lá vem esse negócio de propaganda de marketing. E olha, amigo empresário, eu fico impressionado como aqui na nossa capital, no estado Tocantins como um todo, ainda, Jorge, existem empresas que nunca experimentaram as suas empresas em investir nessa área. E o mais bacana, que graças a Deus vocês que ainda nunca fizeram isso, estão e continuam abertos. Eu fico aqui pensando se você passasse a investir de forma profissional nessa área. Jorge, a minha pergunta para você, fui de nosso roteiro, é o seguinte, usando a sua frase, lá vem esse negócio de má propaganda. Dá resultado, Jorge? Dá resultado. Por mais que a pessoa pense que eu vou ter que investir, né, e ele vê a propaganda, vê o marketing como um gasto, né, é um custo que ele vai ter. Não é. A gente tem como mostrar isso, colocando que a propaganda, o marketing, ele é um investimento que você está fazendo na empresa. Mas como que eu vou colocar para poder investir? Quanto que eu vou destinar de verba para poder trabalhar com a comunicação? Né? A gente tem alguns cálculos que são desenvolvidos, tem o pessoal do Sebrae também que desenvolve isso. Então, assim, se você tem um faturamento anual da sua empresa, normalmente a empresa destina, quando ela faz um markup do preço dela, ela vai colocar o preço no produto, ela destina de 3% a 5% para a comunicação, para trabalhar essa área de publicidade, essa área do marketing da empresa. Então é de 3% a 5%. Mas eu vou ter que pagar isso? Me permite, eu já recebi esse e-mail. Sim. Vou entrar no perguntar 3 a 5%. Do bruto ou do líquido? Do bruto. Respondido pelo Isso. Em cima do bruto, de 3% a 5%. Né? Isso aí já está embutido no preço quando ele foi calcular qual é a sua margem de lucro. Então, não é ele que está bancando isso aí.
e sair com o sucesso das vendas dos seus produtos e dos seus serviços, o que está acontecendo? Ele consegue ter essa verba de comunicação, essa verba para ele poder desenvolver o ano seguinte. Jorge, um ponto que eu acho muito importante, e eu já tive um feedback de algumas empresas, como nós também operamos bastante com relação à propaganda aqui no nosso programa, o empresário, às vezes, ele não tem ainda a experiência da propaganda e faz investimento e a agência, às vezes errada, ou mesmo o cliente sem o conhecimento do retorno, não adianta o senhor sonhar também, eu falo o senhor, você amigo empresário, que vai fazer uma propaganda X e não vai colocar um produto com um preço muito agressivo, que o negócio seu vai lotar. Eu tenho visto empresas que fazem, às vezes, uma propaganda institucional e querem um alto retorno de venda impactante. Amigo, não tem como. Dá lá, dá cá. Então, se você vai utilizar, de qualquer veículo de comunicação que seja, você quer um retorno rápido, impactante, você também vai ter que ter uma estratégia impactante, tanto internamente quanto com o seu fornecedor, no seu produto ou serviço, para que isso possa acontecer. Então, assim, eu fico muito triste ainda de algumas empresas aqui em Paus venderem gato por lebre. Vão até as empresas, prometem o que não é possível cumprir e o empresário fica insatisfeito. Nós vamos para os nossos comerciais e continuamos esse assunto um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença de Jorge Rosa, diretor da empresa MP3 Brasil, agência de propaganda. E hoje a gente está comentando com relação ao resultado do marketing, da propaganda, né? E eu estava comentando que ainda uma pesquisa do perfil empresarial, nós identificamos que muito poucas empresas ainda na capital nunca se aventuraram, vou colocar dessa forma, a fazer um investimento, um veículo de comunicação que seja um outdoor, uma rádio, uma televisão, um panfleto, né? E conseguiram sucesso. Eu acho isso muito positivo. Mas a sugestão nossa, até o Jorge colocou aqui no nosso primeiro bloco, que de 3% a 5% do seu faturamento seja destinado a você realmente se preocupar atrair mais clientes para o seu negócio, né? Investindo nessas áreas da propaganda, do marketing, por aí vai. Jorge, uma coisa que eu quero hoje aproveitar a sua presença e quebrar um paradigma aqui. Desses empresários, que muitos ainda não investiram em propaganda, por exemplo, ou mesmo alguma ação de marketing, né? Existe alguma cultura implícita aqui em Palmas ainda que, olha, propaganda, esse negócio custa caro demais. Por exemplo, televisão, que é o mais conhecido, vamos colocar assim, não, esse negócio de televisão, se eu investir, eu quebro, eu fecho minhas portas. Amigo, eu quero garantir a você que você está completamente enganado. Eu vou falar uma expressão que talvez não seja muito comum aqui, Jorge, nós entendemos bem, que é o custo por mil. O que é isso em miúdos, né? Nada mais é que a formatação do valor de um veículo de comunicação pelo seu alcance de número de pessoas. Resumindo para você, como aqui em Palmas, pelo IBGE, nós temos na casa de 200 mil habitantes, isso cai bastante. Eu recebi um e-mail uma vez, Jorge, das pessoas, pô, Rodrigo, mas lá em Brasília, em Goiânia, é tão caro. Com certeza. Por quê? A população vai para 4 milhões, 3 milhões, aqui são 200 mil. E todos os veículos de comunicação sérios se baseiam nisso para formar o seu preço. Então, acorde, você tem total condição de fazer aqui uma televisão, um outdoor, um rádio, uma internet, uma revista, que dá certo, funciona. O importante é utilizar o que o professor Jorge já colocou aqui para a gente. Público-alvo. Saber exatamente qual é o seu cliente para que você tenha um retorno melhor disso. Jorge, afinal de contas, o entrevistado é você. Eu estou falando demais aqui hoje. Mas esse assunto realmente ele aguça. O que você teria a comentar com relação a essa questão do custo por mil aqui para a capital? A gente tem um custo por mil, dependendo do veículo, né, que a gente vai trabalhar, você acaba dissolvendo esse custo pela quantidade de pessoas. Por exemplo, para mim poder, o comerciante resolveu fazer lá 10 mil panfletos para poder distribuir. Então, quer dizer, vão chegar 10 mil panfletos nas mãos de 10 mil pessoas. Né? Isso é o cálculo que é feito. Aí o que acontece? Quando a gente trabalha com veículos de comunicação, eu vou anunciar numa televisão, então o valor da inserção, né, do custo daquele comercial para ele poder colocar na televisão, esse valor é dividido pelo alcance que ele vai ter. Então quando a gente coloca o custo por mil, então eu vou pegar aquele valor da inserção que custe R$200 e vou dividir por 1.000.
né? Então, a cada bloco, a cada conjunto de 1.000 pessoas, eu vou estar falando com eles com aquele custo que eu vou ter. Então, você acaba diluindo isso aí. Então, aqueles R$200 vai sair lá 2 centavos. Exatamente. Então, é essa a diferença, é esse cálculo que a pessoa tem que fazer. E que muitas vezes ela não consegue fazer. E outra coisa, quando você fala em conhecer o público-alvo que ela vai trabalhar. Né? Muitas vezes hoje, se a gente for para dentro das empresas, vocês vão ver que tem comerciante que ele faz o cadastro de quem compra a prazo. Ele tem todas as informações de quem compra a prazo. Só que aquele cliente que compra à vista, ele não sabe nem quem é. Porque o cliente foi lá, passou o cartão, foi embora. E o que é mais interessante? Eu ter o cadastro de quem compra a prazo, que possivelmente pode não pagar em dia, ou ter o cadastro também daquele consumidor que comprou à vista, que pagou ali. Então, por isso que eu tenho que conhecer... E o cliente bom é o tal do cliente à vista, né? Sem dúvida. E muitas vezes a empresa não sabe nem quem é esse cliente. Então, hoje tem que mudar isso aí. A pessoa tem que ter informação. Ela conhecendo quem é o seu consumidor, conhecendo quem é o seu cliente, ela tem como fazer a comunicação chegar mais fácil até ela. E o custo disso vai diminuir, porque você sabe o que ela faz, você sabe quem ela é, e você consegue diminuir esses custos. Professor Jorge, quero pegar uma expressão sua e levar essa pergunta até você, que nos está dando a honra da sua audiência agora. Por exemplo, 2 centavos para que você atraia um cliente novo para o seu negócio. Custa caro? Pense bem, você pode estar perdendo muito dinheiro no decorrer do ano aí, não investindo em propaganda. Professor Jorge, empresário pequeno, pouco capital, como é que ele pode adequar algumas estratégias na sua empresa para que ele realmente se posicione no mercado? Estou aqui. Hoje, a nossa empresa, ela trabalha mesmo com a iniciativa privada, trabalhando junto com esses pequenos empreendedores. Né? E a gente está tendo muitos resultados positivos em relação a isso. Então, fazendo o quê? Por exemplo, hoje você tem o advento da internet, os meios de comunicação, vem a tal do boom da mídia social, né? O que todo mundo está falando. Então, como que a gente consegue canalizar? Eu não tenho verba, eu não consigo fazer isso e tal. A primeira coisa, quando a gente fala de comunicação, de trabalhar alguma coisa para poder levar o produto, levar a marca daquele cliente até o consumidor final, é fazendo o quê? É trabalhar em cima de estratégias e levando, por exemplo, usando a mídia social, é uma ferramenta interessante, que você consegue ter dados, consegue ter informações ali, mas muito cuidado quando você vai trabalhar em cima de mídia social, em cima de um site ou de alguma coisa dessa forma. Não é só querer, muitas vezes as pessoas falam, eu vou para a internet anunciar que eu tenho meu produto. Da mesma forma que antigamente o pessoal fala, uma propaganda positiva, 10 pessoas ficam sabendo e aquela coisa se multiplica. Hoje, quando a pessoa vai para a rede social, não é 10, é 100, é 1.000, é 2.000. Então, assim, da mesma forma que ela pode funcionar positivamente, ela também leva essa informação negativa. Se você não tem um produto bom, se você não tem uma boa prestação de serviço, ela torna-se negativa também. Então, antes de pensar em ir para a internet, eu tenho que fazer uma autoavaliação do meu produto, do meu serviço, para poder anunciar isso para o meu consumidor ou para aqueles próximos, né, que aqueles clientes que possam ser meu consumidor, para levar essa informação concreta. Ok, conversamos hoje com, também professor, eu não tenho como não te chamar de professor, mas também está aqui hoje como diretor da empresa MP3 Brasil, o senhor Jorge Rosa. Obrigado, Jorge. Não tem de que, a gente está à disposição. Continuamos, um instante só.